Olá, meus amigos, muito bom dia, boa madrugada no Brasil, que Deus abençoe a todos vocês, que Ele ilumine, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, porque sem a luz do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a gente não vai conseguir entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vital para a nossa saúde espiritual, sobretudo para a nossa eterna salvação. Então é preciso que o Espírito Santo venha conduzir os pensamentos, os nossos pensamentos, para que possamos entender, compreender, absorver e ter coragem, fé para praticar os seus ensinamentos. Veja só, nós temos falado nesses últimos dias sobre o coração perfeito para com Deus, que nós temos que ter para com Deus. Temos que ter. Porque se não tivermos o coração perfeito, nós não seremos salvos, de jeito nenhum. Porque a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Mas a fé vem do próprio Deus, o Deus da fé, o Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Daí a necessidade das pessoas receberem o Espírito Santo para manterem-se na fé. Então, se o Espírito Santo não nos der a fé, não passar para a gente a sua força, o seu poder para que nós possamos entender a sua voz, a sua palavra, nós não seremos salvos. Mas como que isso acontece? A quem ele dá a fé? A quem ele tem contemplado com a fé que salva, que liberta, que faz a gente se transformar ou ser filhos de Deus? Como Deus vai fazer isso? Ele vai fazer, ele vai escolher. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os poucos escolhidos são os sinceros, são os perfeitos de coração. Mas quem é perfeito de coração, bispo? Perfeito de coração é aquela pessoa que, embora esteja mergulhada no mar do pecado, mas lá no fundo da sua alma, almeja, deseja, aspira a verdade. Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu era idólatra, eu era pecador, eu era isso, eu era aquilo, eu era um monte de coisa. Mas, pela compaixão de Deus, ele viu em mim uma sinceridade que ninguém via, porque a sinceridade é algo espiritual, é algo que está dentro da nossa alma, que é o nosso coração. E essa sinceridade, ele me deu chance, ele me deu oportunidade de conhecer então a sua palavra. Eu conheci a palavra e eu tive coração sincero para aplicar aquela palavra dele na minha vida. E hoje estamos aí. São 58 anos seguindo e servindo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós temos algo para dar para aqueles que também querem o mesmo que Deus me tem dado. E o segredo, sinceridade. Sinceridade, porque a pessoa, você pode verificar que há pessoas, por exemplo, apenas a título de exemplo, eu vi isso de uma jovem que era menina de programa. Ela dizia, mesmo no momento em que estava tendo coito ou relacionamento sexual lá com a outra pessoa, e naquele momento que ela estava vendendo o seu corpo para poder comer o pão nosso de cada dia, ela dizia lá no fundo da sua alma, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. O senhor sabe que eu não quero isso. Me tira dessa vida. Me dá uma chance. E o cara está lá, tendo prazer. Mas ela estava pensando, meu Deus, eu não quero essa vida. Então, ela
estava em pecado, mas dentro dela havia um sincero coração. Quer dizer, ela, apesar de estar no leito do pecado, praticando o pecado, mas dentro dela havia um coração perfeito. E o coração perfeito, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Não tem quem não quer. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes a pessoa vive no errado porque é o único caminho que ela conheceu. Mas ela apela para o Deus invisível, o Todo-Poderoso. Se o Senhor existe, me ajuda, me tira dessa vida. Isso é um coração perfeito. Todos podem fazer isso. Veja só o que Deus fala. Presta atenção o que Deus fala. Muito forte isso. Ele diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Quer dizer, uma pessoa assim é sincera? Não. Essa pessoa verdadeiramente é fingida, dissimulada, é hipócrita, porque ela não considera a grandeza de Deus de saber todas as coisas, inclusive os pensamentos dela. Quer dizer, ela ofende Deus, ela desdém a pessoa do Altíssimo, do Criador. Então essas pessoas, diz o Senhor, ai delas. Ai delas, quer dizer, cuidado, elas serão punidas por conta desse coração perverso, imperfeito, sujo, porque pensa coisas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pensa que eu não sei. Jesus também disse isso. Se você ler lá em Mateus, capítulo 23, o texto começa assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Olha só, aí vem o discurso de Jesus. E nesse discurso de Jesus, por 7 vezes, ele fala aos fariseus, aos escribas e fariseus, e os chama de hipócritas. Escribas eram aqueles que copiavam a Torá, a Bíblia, os mandamentos, os profetas, eles copiavam naquela altura. Então, os escribas eram altamente conhecedores das Sagradas Escrituras, dos mandamentos. Ninguém mais sabia do que eles, porque eles copiavam a Bíblia à mão. Então, eles tinham bem conhecimento da palavra. E Jesus disse: ai de vós, escribas. E depois ele acrescenta: e vocês, fariseus, hipócritas. Quer dizer, ele chama aqui os escribas e os fariseus de hipócritas, quer dizer, fingidos, corações imperfeitos. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, essa raça de víboras existe hoje. Não é só com os judeus, os escribas, os fariseus, mas são todos aqueles que se escondem atrás de um púlpito, com a pinta de santo, com a veste de santo,
como um mestre da religião, mas são bandidos, são hipócritas, são imperfeitos de coração. Jesus diz para essa gente: ai de vós que se escondem ou procuram se esconder, olha só, que querem se esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Quer dizer, dentro deles há propósitos pessoais, há desejos, vontades pessoais. E eles pensam que podem esconder do Senhor. E fazem as suas obras às escuras. São aqueles sacerdotes pedófilos, por exemplo. Os pedófilos são sacerdotes, são autoridades. E os pais deixam as suas criancinhas inocentes sendo cuidadas por esses bandidos pedófilos. E eles pensam que podem se esconder do Senhor. Ai de vós! E dizem ainda assim: quem nos vê? Quem nos conhece? Minha amiga e meu amigo, veja que se você ler, estudar a Bíblia ou ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que existem dois tipos de pessoas: os sinceros e os hipócritas. Os sinceros são salvos. Os hipócritas já era. Não serão salvos. Não terão fé para serem salvos. Não terão fé para serem salvos. Esse é o problema. O coração imperfeito não vai ter fé para poder ser salvo. Então, quando a gente bate aqui na tecla do coração perfeito, sinceridade, é para chamar a atenção dos sinceros, não os hipócritas, porque eu não espero nada dos hipócritas. Se Deus não espera, quanto mais eu vou esperar. Mas eu tenho certeza que no nosso meio existem pessoas que estão mergulhadas no pecado e pensam assim: não tem mais jeito para mim. Não tem sim. Você que está no pecado, você que está perdida, perdido, você que vive, não importa qual o grau de pecado que você cometa ou comete, o que é importante é o seguinte: se você tiver um mínimo, uma chamazinha pequenininha de sinceridade, Deus vai em busca dessa sinceridade e faz essa chama, então, crescer para conhecer a grandeza do Altíssimo. É muito grande, é muita coisa. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. E quem tem interesse, vamos continuar nessa fé, jejum de Daniel. Amanhã, depois de amanhã e até domingo, quando nós teremos o desfecho final do derramamento do Espírito Santo para os sinceros. Os sinceros. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo mesmo estando no pecado. Como assim, ó bispo? Basta você aí mesmo no lugar do pecado, qualquer que seja o lugar, qualquer coisa que você esteja fazendo, você diz: meu Deus, não é isso que eu quero. Tem misericórdia, tem compaixão de mim. E me faça te conhecer. Me dá uma chance para sair dessa vida. Deus vai lhe dar a fé, o espírito da fé, para que você possa, então, sair dessa situação e segui-lo e servi-lo pelo resto da sua vida. Há chance para você que é sincera, que é sincero. Para você há chance, pode ter certeza disso. Deus abençoe e até amanhã. E domingo, não se esqueça, nós vamos ter a oração do bispo Adilson, diretamente lá do cenáculo, lá em Jerusalém, ao vivo, neste domingo, às 7 da manhã, 9h30, e também às 18 horas, no domingo. Mas às 2h30 da tarde, a reunião é especificamente para as pessoas que estão gemendo com a depressão, insônia, medo, nervosismo, ansiedade, vontade de se matar, pessoas que têm um vazio profundo na alma. Se você que está me assistindo nesse momento
é da fé, vá em busca dessas pessoas e traze domingo agora, às 2h30 da tarde. Participe da reunião das 7 horas da manhã ou das 9h30, mas não se esqueça daqueles que estão gemendo por aí. Vá em busca deles, leve no seu carro, leve no seu colo. Faça pega um carrinho, sabe aquele carrinho de pedreiro? Coloca a pessoa dentro do carrinho de pedreiro e leva para salvar essa alma. Porque uma alma vale mais do que todo mundo e a sua glória. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.